boa noite. Boa noite. No quinto dia de greve no metrô, mais confusão e transtornos para a população. Grevistas desrespeitam decisão da Justiça que considerou o movimento abusivo. Alckmin afirma que a negociação já foi feita e o metrô demite 60 funcionários. Nova Assembleia dos Metroviários esta noite vai decidir os rumos da paralisação. Queda de viga do monotrilho perto de Congonhas mata um operário. E nossa reportagem mostra quem são os voluntários que vão ajudar na organização da Copa. O futuro da greve do metrô pode ser decidido ainda hoje em Assembleia dos Metroviários. A repórter Sabrina Pires está na sede do sindicato da categoria e tem mais informações. Sabrina? Gabriel, os metroviários votam daqui a pouquinho se a greve continua ou não. Os metroviários aguardam a chegada dos diretores do sindicato aqui na quadra que fica na zona leste de São Paulo. E essa quadra nunca esteve tão cheia. Dá só uma olhada quanta gente por aqui. Todos podem votar se a greve continua ou se ela termina. Uma reunião hoje à tarde durou 3 horas entre representantes dos trabalhadores e também do governo do estado, mas terminou sem acordo. O reajuste oferecido pelo metrô permanece em 8,7%, mas os metroviários ainda insistem em 2 dígitos de aumento. Mas hoje o principal ponto para a reivindicação da categoria foi o cancelamento das demissões anunciadas nesta segunda-feira. Inicialmente o governo falou em 60 demissões, agora no finzinho da tarde corrigiu essa informação, falou que foram 42 demissões processadas até o momento e 13 em análise. Daqui a pouquinho, portanto, então, os metroviários vão votar, mesmo sem avanços, há a possibilidade da greve terminar. E uma última informação, das 65 estações do metrô em São Paulo, 51 estão abertas e funcionando. Todas da linha verde, todas da linha amarela, todas da linha 5 lilás. Agora da linha azul, da linha 1, da Luz até o Jabaquara, e da linha vermelha funciona entre Marechal Deodoro e Penha. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. E à tarde, os metroviários em greve aguardavam a continuidade das negociações com o governo estadual para pôr fim à paralisação. Quinto dia consecutivo de greve, confronto com a polícia, manifestação e o clima no sindicato dos metroviários era de cansaço e apreensão. No meio da manhã, as primeiras cartas de demissão por justa causa começaram a chegar. Bruno é agente de segurança na estação Ana Rosa, diretor do sindicato e mesmo assim foi um dos demitidos. Tem uma perseguição, a retaliação do governo do estado, a categoria metroviária está sendo demitida. O governo do estado já havia avisado que as demissões aconteceriam caso os funcionários do metrô não acatassem a decisão da Justiça do Trabalho, que considerou a greve abusiva. Como os trabalhadores não retornaram às atividades hoje, as demissões começaram a ser feitas. O sindicato já havia desrespeitado outras determinações da Justiça do Trabalho, que na semana passada exigia que 100% dos trens circulassem no horário de pico. O sindicato foi multado em R$100 mil. Ontem, em nova rodada na Justiça Trabalhista, não houve acordo. E mesmo diante da multa diária de R$500 mil, o sindicato decidiu pela continuidade da greve. A assembleia, que estava marcada para 1h da tarde, foi adiada. O sindicato exigia a reintegração dos demitidos. Nós vamos continuar a luta por outras as nossas reivindicações ao longo do tempo, mas a reintegração é chave. Essa campanha a gente encerraria o movimento reintegrando todos os companheiros. No evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin disse que a discussão com os metroviários já ocorreu e já foi encerrada e que o metrô irá analisar caso a caso as demissões de hoje. A questão da discussão, ela já ocorreu e já foi encerrada, O Tribunal Regional do Trabalho, ele estabeleceu a abusividade da greve, ele estabeleceu, inclusive, penalidade para o sindicato e ele estabeleceu o dissídio. Aliás, adotou exatamente a proposta do metrô.
os metroviários já estão voltando. Nós queremos que resolva hoje. Hoje a população não pode mais ficar subjugada a interesses menores. E isso não será tolerado e nem descumprimento de ordem judicial. Mais cedo, 13 pessoas foram detidas após confusão no metrô Ana Rosa, na Zona Sul. A tropa de choque dispersou os metroviários com bombas de gás e de efeito moral. A manifestação desta segunda-feira foi marcada por um conflito logo cedo na estação Ana Rosa do metrô. A tropa de choque usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. 13 funcionários do metrô foram detidos e encaminhados ao 36º Distrito Policial, no Paraíso, por impedir o funcionamento da estação. Lá dentro da estação, os funcionários queriam trabalhar. E esse grupo de funcionários que queriam trabalhar, esse grupo que estava lá não permitia. Então houve um impasse, nós conversamos, tentamos dialogar por muito tempo. Os manifestantes colocaram fogo na rua e fizeram uma barricada com lixo, fechando a via no sentido Jabaquara. Os bombeiros apagaram as chamas e limparam a rua. Mesmo com a ação da polícia, o grupo voltou a se concentrar em frente à entrada da estação, bloqueada pela tropa de choque. Pela manhã, a linha azul do metrô funcionou apenas no trecho entre as estações Paraíso e Luz. O resultado? Trânsito congestionado e pontos de ônibus cheios na Vila Mariana. Estou atrasada, né? Que daqui nós vou para Santa Cruz e lá nós vou pegar mais um até chegar ao meu trabalho, né? Eu teria que pegar algum que vá para Jabaquara. Até agora, no momento, só tem duas opções, ou Divisa Diadema ou Eldorado. Que hora você acha que você vai conseguir pegar esse ônibus aqui? Do jeito que está aqui, acho que daqui umas 2 horas ainda. De lá, o grupo seguiu para a Praça da Sé, onde representantes de outros movimentos populares, como o MTST e o Passe Livre, se juntaram ao protesto. Cerca de 400 manifestantes seguiram em passeata até o prédio onde fica a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. O presidente do Sindicato dos Metroviários pediu uma reunião com o secretário Jurandir Fernandes. O secretário não está, só está o secretário adjunto, que é o Peter Walker. Aí ele não tem autonomia, então não vale a pena. Depois de mais de 5 horas de manifestação, o presidente do Sindicato dos Metroviários optou por encerrar o ato aqui no centro da cidade. Mesmo sem diálogo com a Secretaria de Transportes, ele se disse satisfeito com o protesto, que mostrou o apoio de outras centrais sindicais e movimentos populares. Ontem à tarde, a Justiça do Trabalho considerou a greve abusiva e determinou a aplicação de multa de R$ 500 mil por dia de paralisação. Nesta manhã, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos anunciou a demissão de 60 funcionários do metrô por justa causa. As 13 pessoas detidas assinaram termos circunstanciados e foram liberadas por volta da 1 da tarde. Ficou muito claro hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, na semana de abertura da Copa, que o governador Alckmin trata o trabalhador na base da borrachada. O que aconteceu com a gente hoje foi um absurdo. E o período da manhã na zona leste da capital também foi complicado para o paulistano. O 5º dia de greve dos metroviários fez com que os passageiros se programassem. Saiu de casa aqui, ó. Eu saí 6 horas da manhã. 6 horas. 5 da manhã. Mas mesmo assim tá difícil para chegar, viu? A estação Corinthians Itaquera da CPTM, por exemplo, permaneceu fechada no início da manhã. E as pessoas já seguiam direto para os ônibus que levavam para outras estações, como a Dom Bosco. No Carrão, os portões da estação do metrô foram mantidos fechados. Na Radial Leste, o trânsito irritou os motoristas, já que com o rodízio suspenso, havia mais veículos nas ruas. Estou rodando já faz mais de 1 hora para tentar chegar no metrô Santana. Saí de Itaquera, já faz quase mais de 1 hora e agora que eu estou no Carrão. Cada um tem o seu direito, né? Só não pode interferir na vida dos outros, atrapalhar a vida dos outros. Ruim mesmo foi para quem estava nos ônibus. Os veículos formaram uma imensa fila na principal via, entre a Zona Leste e o centro da capital. Depois de enfrentar o ônibus lotado e o trânsito parado, muitas pessoas ainda precisam seguir parte do trajeto a pé. Uma longa caminhada em mais um dia tumultuado.
Luiz seguiu apressado para fazer alguns exames de saúde. É a solução, não tem como esperar, porque como tem vários ônibus, eles acabam parando e não tem como chegar no local no horário, né? Ministério Público Estadual denuncia à Justiça mais 4 acusados por suposta ligação com o cartel do metrô de São Paulo. A informação foi divulgada pelo site do jornal O Estado de São Paulo. São executivos da espanhola CAF. Agora são 34 os executivos de multinacionais acusados judicialmente por formação de cartel em contratos do metrô e da CPTM. Segundo a promotoria, as fraudes nas concorrências causaram prejuízos de quase 835 milhões de reais. As investigações do órgão apontam o envolvimento de 12 empresas. Viga do monotrilho cai e mata pelo menos uma pessoa. A repórter Carla Rodeiro está no local e tem mais informações. Olha, passava um pouco das 4h30 da tarde quando uma viga de grande porte da obra do monotrilho, olha só, caiu de uma altura de mais de 15 metros, interditando aqui a rua Vieira de Moraes. Nesse momento não passava nenhum carro, porque essa rua era normalmente aberta ao trânsito. Isso é bem na esquina com a Washington Luiz, perto do aeroporto de Congonhas. Mas um operário morreu e outro preso debaixo do concreto. Os bombeiros usaram um caminhão para conseguir erguer a viga e retirar o operário, que sofreu ferimentos graves e foi levado para o hospital. Uma terceira pessoa também ficou ferida e foi socorrida. Bem, neste momento nós vemos aqui equipes da CET tentando organizar ali um pouco o trânsito. Também a Defesa Civil está aqui porque uma loja de automóveis aqui na vizinhança teria sido atingida. E também os engenheiros da obra também estão por aqui. Ainda não se sabe em que momento essa viga caiu, se quando estava sendo içada ou se já estava sobre as pilastras. Bem, esse sistema de monotrilho que está sendo construído será operado na linha 17, que é a linha Ouro, e vai ligar o aeroporto de Congonhas até o Morumbi. Essa obra já deveria estar funcionando, os trens já deveriam estar rodando para a Copa do Mundo. Mas o governo diz que houve atraso, houve uma demora em obter as licenças ambientais e por isso a obra atrasou. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Carla. Um batalhão de voluntários já está na cidade sede da Copa. Nossa equipe mostra quem são essas pessoas que vão ajudar de graça na organização do evento. Já pensou em trabalhar como ajudante da organização de uma Copa do Mundo? Ia ser bem legal, bem diferente, uma experiência diferente. E se você fosse participar da cerimônia de abertura? Ia ser muito bom, né, participar assim dessa festa que todo mundo vai ver, todo mundo literalmente vai ver. Os amigos Alan e Leonardo vão realizar esse sonho. Eles moram em Corumbataí, interior de São Paulo. Vieram até a capital, na casa da avó de Leonardo, para que possam participar dos ensaios das coreografias, que serão apresentadas na abertura. Mas por questão de contrato, não podem dizer absolutamente nada do que vai rolar na cerimônia oficial. O que acontece lá não pode falar nada. Roupa, maquiagem, tudo surpresa. Eles só podem mostrar esta camiseta, que será usada junto com um crachá secreto para entrar no estádio no dia da abertura. Além deles, outras 600 pessoas devem participar da cerimônia no estádio Itaquerão, na quinta-feira. É de arrepiar, viu? De arrepiar. Eu lá dançando, vendo tudo aquilo, muito bonito. Nunca tinha dançado o que eu vou dançar. Então é algo novo para mim que vai ficar pro resto da vida. Que é segredo. Segredo também. Para ser voluntário da Copa, eles puderam dizer onde gostariam de trabalhar, mas a decisão definitiva foi da FIFA, que escalou os voluntários de acordo com a necessidade. Depois de se candidatar pela internet, Renato foi selecionado para trabalhar na Copa do Mundo, mas não vai ficar nos estádios como gostaria. Eu fui escalado para o congresso da FIFA. Assim, eu não estou chateado por não ter feito parte dos estádios e tudo mais, mas eu estou feliz de participar do evento em si. Então, assim, eu não me arrependo não, estou gostando. Ao todo, segundo a FIFA, 15 mil voluntários estarão envolvidos com a organização da Copa, 1.000 deles estrangeiros. Por mais que não seja assim, muita gente contra, muitos gastos desnecessários assim, é uma coisa única que eu não vou ver de novo, então eu estou bem feliz. Para ser voluntário, foi preciso ter pelo menos 18 anos de idade e saber que, em alguns momentos, teria que trabalhar até 10 horas por dia.
Quem ainda não tem a idade mínima aguarda a próxima chance. E eu acho muito legal que a Copa do Mundo seja aqui no Brasil e que muitas pessoas ajudem a deixar que os turistas cheguem até o estádio com muito mais facilidade. Prefeitura de São Paulo anuncia plano operacional São Paulo na Copa 2014, com detalhes da organização de mobilidade, segurança e saúde, dentre outros temas, durante o Mundial. O prefeito Fernando Haddad e a vice-prefeita Nádia Campeão falaram, acompanhados de outros envolvidos, na organização do Mundial em São Paulo. O assunto mais comentado foi a mobilidade dos torcedores, devido às últimas greves de ônibus e metrô, que complicaram o deslocamento da população. Segundo Haddad, há um plano de contingência capaz de garantir que os torcedores cheguem ao estádio de Itaquera sem complicações. Mas ele afirmou que isso não será divulgado agora. A contingência não é só do metrô, a contingência é em tudo. Todos os serviços têm protocolos específicos para determinadas ocorrências. Na área da saúde, o destaque é a existência de um centro integrado de operações conjuntas, que estará instalado no Itaquerão. Durante o anúncio, o prefeito falou mais de uma vez que a cidade está preparada para receber o Mundial. Nós estamos muito seguros de que São Paulo, Estado e Prefeitura fizeram aquilo que estava programado fazer. O que tinha que ser feito foi feito pelas autoridades locais, de maneira a preparar um grande espetáculo a partir de quinta-feira aqui. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A FIFA queria 8 sedes. São 12 porque 18 estados e suas populações queriam sediar a Copa. Agnello Queiroz, do PT, fez estádio de 1 bilhão e 700 em Brasília. O Maracanã, de Sérgio Cabral e PMDB, custou 1 bilhão e 200. Minas, governada por Aécio e Anastasia, do PSDB, fez um Mineirão de 700 milhões. O Pernambuco, de Eduardo Campos, ergueu estádio de 650 milhões. A Copa vai começar com protestos legítimos, justos e também com a farsa de oportunistas e hipócritas. Quem nada ou quase nada tem está fora dos estádios e doido para estar dentro. Como quer estar dentro das melhores escolas, universidades, ter melhor serviço de saúde e melhor segurança. Quem está fora quer o que tem os que, já dentro dos estádios, fazem de conta que gostariam de estar fora da Copa. Milhões querem um Brasil melhor. Outros dizem querer, desde que a PEC das domésticas não eleve o gasto com seus empregados. Querem desde que cotas não roubem vagas dos seus filhos e que o Bolsa Família não torre R$ 70 por pessoa para famílias que vivem com menos de R$ 140 mês. É obrigação cobrar legados e denunciar. Copa e Olimpíada desabrigaram milhares de famílias. Como é obrigação lembrar, 10% dos mais ricos concentram 42% da renda do país e escondem 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais. A propósito de legados, o Brasil ainda é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Há um discurso destrutivo, escondido pelo biombo da cobrança de legados, como se a miséria secular fosse fruto de geração espontânea. Só falta querer negar também o futebol e sua alegria a quem nada tem ou quase nada tem. Como se o futebol e a seleção brasileira não fossem parte nuclear da cultura, da memória afetiva do Brasil e dos brasileiros. Boa noite. O programa Hora do Voto recebe hoje o ex-ministro do Trabalho, Almino Afonso. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Almino Afonso comenta as pesquisas eleitorais. Eu acho que a Dilma está com um processo de queda tão constante que eu suponho que no primeiro turno ela não vencerá. Para o ex-ministro, ainda existe a possibilidade de o PT optar pela candidatura do ex-presidente Lula. Cresce de tal forma a chance dele ganhar que a oposição terá que rever o seu quadro. Por exemplo. Como rever o quadro? Trocar candidato?
trocar candidatos. Sobre a onda de protestos de rua iniciada há um ano, demonstra preocupação. É algo que realmente nos poderia levar a algo muitíssimo mais grave. Eu peço a Deus que não ocorra. O programa Hora do Voto vai ao ar hoje, às 11h30 da noite. MTST afirma que o governo federal fechou acordo sobre área invadida pelo movimento perto do estádio do Itaquerão. Segundo o líder do movimento, Guilherme Boulos, no acordo feito com o governo federal, serão construídas 2.000 casas no terreno. O aporte financeiro vai vir essencialmente do governo federal. O governo federal vai aportar através do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, o Fundo do Minha Casa Minha Vida, R$ 76 mil por unidade habitacional, com complementação do Estado e da Prefeitura, se chegando a uma equação que vai permitir fechar a conta e viabilizar o empreendimento. O terreno foi invadido no último dia 3 de maio. Desde então, o MTST fez diversas manifestações pela cidade de São Paulo. O movimento estima que 4.000 famílias estejam vivendo no local. O governo federal, no entanto, ainda não se pronunciou sobre esse acordo. Temporais no Paraná já mataram pelo menos 9 pessoas. As chuvas que atingem o estado desde sábado já deixaram 50 mil desabrigados. Pelo menos 70 cidades foram atingidas e o governo do estado decretou emergência nestas localidades. De acordo com a Defesa Civil, quase 800 pessoas foram afetadas pelas chuvas em Guarapuava. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 5 trechos de rodovias que cortam o Paraná estão totalmente interditados. Ontem, a vazão das cataratas do Iguaçu era quase 30 vezes o volume normal. As chuvas também castigaram Santa Catarina. Pelo menos 19 cidades foram afetadas e cerca de 2.000 famílias foram desalojadas. E depois de um final de semana de sol e calor, uma frente fria trouxe muita nebulosidade para o estado de São Paulo e começa a provocar chuvas isoladas. E olha, amanhã as temperaturas voltam a cair, mas esquenta no decorrer da semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Após muitos dias de temporais, a chuva finalmente dá uma trégua no sul do Brasil. Uma nova massa de ar frio polar avança e derruba as temperaturas em toda a região sul e também no sudeste e em parte do centro-oeste do país. E a frente fria que provocou os temporais no sul agora leva chuva para a faixa leste do sudeste, principalmente para o estado do Rio de Janeiro. E do sul da Bahia ao norte maranhense, o tempo também fica instável, mas faz calor. A máxima chega aos 29 graus em Recife e aos 31 em Fortaleza. Na capital fluminense, máxima de 25 graus. E em Curitiba, não faz mais que 17 graus amanhã. Aqui em São Paulo, o vento que sopra do mar deixa o céu nublado no leste e no sul do estado. Nessas áreas pode garoar a qualquer hora e a temperatura fica amena. Já nas outras áreas, o tempo continua aberto com bastante sol e ainda sem condições de chuva. A máxima bate na casa dos 30 graus em Araçatuba e dos 31 em Votuporanga. Na região de Barretos, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Na faixa leste, nas regiões de Campinas e de Sorocaba, apesar das nuvens, o sol aparece e não chove. Já no litoral, a máxima não passa dos 22 graus amanhã e o predomínio é de céu nublado. O mesmo acontece aqui na região metropolitana. O sol mal aparece e as temperaturas ficam amenas e chove fraco. Amanhã, mínima de 14 e máxima de apenas 19 graus. A partir do meio da semana, o sol volta a aparecer com força e esquenta gradativamente. Máxima de 22 graus na quarta e de 26 na quinta-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Faltam 3 dias para a Copa do Mundo no Brasil. E a seleção brasileira faz os últimos ajustes para a estreia. Celso Cardoso. Estela, 12 de junho, próxima quinta-feira, é o grande dia para a seleção e para o torcedor brasileiro. A partir de agora, conversamos com o Alexandre Silvestre, que fala ao vivo da Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Olá, Silvestre, como foi o dia da seleção? Boa noite, Celso. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Gazeta.
O treino da manhã foi cancelado pelo técnico Felipão, não teve nada. Na hora do almoço, a entrevista coletiva do titular da lateral direita, Daniel Alves, e o reserva do ataque, o centroavante Jô. E por volta das 3h45, um coletivo para simular a situação que deve acontecer quinta-feira na estreia do Brasil contra a Croácia na Arena do Corinthians em Itaquera. Felipão posicionou em campo a equipe titular. Veja como foi. No coletivo, entre titulares e reservas, vitória da equipe principal. A equipe que vai iniciar a Copa do Mundo diante da Croácia na próxima quinta-feira, no estádio do Corinthians, em Itaquera. Com Júlio César no gol, fazendo uma boa defesa no segundo tempo nessa cobrança de falta. O Daniel Alves na lateral direita. No miolo de zaga, Thiago Silva e Davi Luiz, que guardou dele de cabeça no começo do treinamento, numa cobrança de escanteio do Neymar. Além do Marcelo, no meio de campo, Luiz Gustavo, que também fez numa jogada ensaiada de bola parada, quando o Thiago Silva escorou para trás. Luiz Gustavo chegando no segundo pau, ao lado do Paulinho e do Oscar. E na frente, Fred, que fez gol. O Hulk, que foi bem também no contra-ataque. E o Neymar, que no segundo tempo quase marcou esse golaço de cavadinha. A bola bateu na trave, no rebote teve o pezinho do goleiro Vitor e de novo a trave protegendo a equipe reserva. Durante a atividade, o técnico Scolari parou muitas vezes o treino para cobrar posicionamento dos jogadores. No segundo tempo, deu uma dura sonora para todo mundo ouvir. Mas, de fato, o trabalho foi muito bom, o melhor de todos os coletivos até aqui nessa preparação da seleção brasileira. Vitória dos titulares por 5-0 e, no finalzinho, a torcida lá longe na grade recebeu o carinho de alguns atletas. Aí a torcida empolgada. Celso, o Neymar chegou a torcer ali o pé, mas não preocupa não, isso. Não, nada demais. O Felipão até ficou preocupado, imagina, com essa onda de craques fora da Copa do Mundo, né? Mas tudo bem com o Neymar. A seleção, como bem disse Silvestre, foi o melhor coletivo. É importante isso do ponto de vista psicológico. Claro que o Felipão tem que estar insatisfeito com tudo. Ele tem que cobrar os jogadores. Ver os defeitos. E tirar o melhor. O Felipão não tem gostado muito do posicionamento dos jogadores, principalmente no que toca a dar espaço para o time adversário. E outra coisa, o time vai ter que ter jogo de cintura para furar o bloqueio. O time croata deve jogar fechado, compactado. E eles chegaram a falar, até brincar com o Daniel Alves, que viram alguns espaços ali no time exatamente, do Brasil. Para um time que vai jogar no contra-ataque, então esses espaços eles devem ser reduzidos. Claro. Justamente para a gente evitar o pior. Vai ser um jogo o mais difícil da primeira fase, esse jogo da estreia. Pelo adversário e pela questão psicológica. E boa parte das seleções já chegaram ao Brasil para a Copa do Mundo. Destaque para a seleção de Camarões, adversária do Brasil, que chegou depois de resolver um impasse que atrasou o embarque dos jogadores no final de semana. Já os alemães e ingleses fizeram os primeiros treinos em terras brasileiras. A seleção da Alemanha fez um trabalho aberto ao público esta manhã no centro de treinamentos instalado na cidade de Santa Cruz de Cabralha, ao lado de Porto Seguro, no sul da Bahia. O técnico Joachim Löw dividiu o grupo em 3. Enquanto 2 deles se enfrentavam em campo reduzido, o terceiro corria em volta do gramado. Os alemães agradeceram a receptividade dos baianos treinando com camisetas com as frases "Obrigado, Bahia" e "Felizes por estarmos aqui". Os ingleses também começaram a semana de trabalho agradecendo ao carinho da torcida brasileira. Obrigado, Brasil, pela recepção calorosa, dizia a faixa carregada pelos jogadores e membros da comissão técnica, que foram recebidos com batucada no belo centro de treinamentos aos pés do Pão de Açúcar e às margens da Baía da Guanabara. Mas, quando a atividade começou, 2 jogadores ficaram fora do trabalho com o restante do grupo. Gerrard, com dores na virilha, foi poupado, mas deve ser presença certa na estreia contra a Itália neste sábado. Já a situação de Alex Chamberlain, com uma lesão no ligamento do joelho direito, é mais complicada. O meia do Arsenal correu na lateral do campo com uma proteção especial para tentar acelerar o processo de recuperação, mas o corte do atleta ainda não foi descartado pelo técnico Roy Hodgson. E a seleção de Camarões, último adversário do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, finalmente desembarcou em terras tupiniquins. Depois de ameaças de greve por divergências em relação à premiação e de um atraso de mais de 18 horas no embarque, Samuel Eto'o e companhia chegaram a um acordo com a Federação Camaronesa de Futebol, que levantou um empréstimo junto à iniciativa privada para garantir o bicho exigido pelos jogadores. A delegação chegou esta manhã à base aérea do Galeão, onde tomou uma conexão para a vitória.
E o goleiro Neuer não treinou pela manhã, mas depois treinou agora à tarde. Está tudo bem com ele e deve atuar pela Alemanha. E olha, Celso, a nova arena do Corinthians tem 3.500 vagas de estacionamento, mas não há bicicletário. Um erro estratégico, uma vez que há uma ciclovia que passa na porta do estádio. Pior é que em dias de jogos, a ciclovia da Radial Leste, recentemente batizada de Caminho Verde, será interditada. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Um cicloturismo até o Itaquerão. A nossa aventura começa no metrô. Nós vamos fazer a intermodalidade. Bicicletas dobráveis no vagão. Próxima parada, estação Carrão do metrô. Detalhe que faz a diferença: rampa de acesso, perfeita para cadeirante, um luxo para ciclista. Agora um curto pedal até o Parque do Trabalhador, conhecido como Serete. Achamos a estátua do Davi, que ficava lá no Pacaembu. Essa é uma réplica do Davi de Michelangelo. A original fica em Florença. Aqui no Brasil ela foi feita pelo Liceu de Artes e Ofício. Originalmente ela ficava lá no Pacaembu. Ela foi retirada lá de perto da concha acústica e trazida para cá no ano de 1974. E com isso foi o primeiro ponto turístico aqui deste bairro, o Tatuapé. No Parque do Trabalhador a gente encontra com o Eduardo, que é do Cicloclube do Corinthians. Vamos encarar a ciclovia do Caminho Verde, que vai até a Arena Corinthians, que é o palco de abertura do Mundial da Copa. Somente com muita habilidade mesmo para filmar a passagem no meio desses carros. Por aqui é o acesso à ciclovia da Radial Leste, que agora chama-se Caminho Verde. Essa ciclovia une 7 estações de metrô. Ela vai do Tatuapé até Corinthians e Itaquera. Diferente da Coreia e da Alemanha, o Brasil optou por expulsar o torcedor sem ingresso das imediações dos estádios. Com isso, a mobilidade em bicicleta para o Itaquerão está proibida nos dias de jogos. Não trouxe nenhum benefício para nós que andamos de bicicleta. Eu não sei o porquê dessa interdição. Passeio todos os dias aqui. Por fim, o Itaquerão. A expectativa que nós temos é que, passando o Mundial, a gente vai sentar com a diretoria e vai resolver as vagas de bicicletário que a gente precisa. Essa é uma necessidade da cidade, é uma necessidade do torcedor, é uma necessidade de Itaquera, com certeza vai ter. Transporte público e bicicleta. Com certeza, Celso, muito obrigada, uma boa noite. Até amanhã. E é com você, Gabriel. Presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que cria cotas raciais em concursos públicos federais. A lei prevê cota de 20% das vagas em concursos públicos da administração federal para candidatos que se declararem negros ou pardos. A presidente comparou a lei que institui as cotas no serviço público com a lei para a reserva de vagas nas universidades públicas. Estou certa que poderemos, em um curto espaço de tempo, fazer a mesma avaliação positiva da lei de cotas no serviço público. As duas expressam escolhas políticas inequívocas de um governo determinado a defender a igualdade racial como um valor maior de nossa sociedade. Economia, mercado financeiro reduz pela segunda semana seguida a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. De acordo com o relatório Focus do Banco Central, a estimativa de expansão do PIB recuou de 1,5% para 1,44%. Para 2015, a estimativa é de 1,80%.
Taxa de inadimplência sobe quase 10% em maio. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, um universo de 55 milhões de pessoas deixaram de honrar seus compromissos financeiros na data. A alta de 9,56% em relação a maio do ano passado é a maior variação para este tipo de comparação desde janeiro de 2010. Em relação a abril, houve um acréscimo de 1.200.000 pessoas no cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito. A primeira Copa Gringos, organizada com seleções de estrangeiros que vivem em São Paulo, chegou ao fim neste domingo, no campo do Parque da Aclimação, na Zona Sul. A partida foi disputada por Camarões e Bolívia e o time africano derrotou o latino mesmo com quase toda a torcida contra. É o jogo dos jogos, a grande final. De um lado, a tradição de um país que já esteve em 6 mundiais e está na mesma chave do Brasil este ano. Camarões entra em campo com roupa de gala. Essa roupa é uma roupa tradicional de Camarões, da nossa terra mesmo, é única no mundo. A gente usa sempre quando temos uma manifestação tradicional, tipo jogo assim, como tem a Copa do Mundo, também vamos usar a Copa do Mundo. Quando tem uma festa na casa do chefe tradicional, a gente usa essa roupa. Do outro lado, a Bolívia, que não participa de Copas desde 1994. Por isso, a vontade de ganhar pelo menos esta é grande. A Bolívia não está na Copa do Mundo, mas a Bolívia está na Copa Gringos na final. É isso. Então tem peso de Copa do Mundo. Para nós, sim, está tendo peso, né? E para começar o clima do Mundial também, né? 24 seleções formadas por estrangeiros que vivem em São Paulo disputaram a Copa Gringos. O campeonato foi criado por este francês apaixonado por futebol. Tem mais de 70 nacionalidades representadas aqui em São Paulo. Eu sempre achei que dava para fazer um campeonato desse. Aí com a Copa chegando, mais ainda, né? Aí abrimos as portas dos consulados, das câmaras de comércio, das redes sociais, dos amigos e conseguimos 24 times e hoje foi a grande final. A Copa é dos gringos e por isso o Brasil não entrou em campo neste campeonato. Mas como os bolivianos formam uma das maiores comunidades estrangeiras em São Paulo, o time deles joga praticamente em casa. Os bolivianos de São Paulo vieram em peso, trouxeram banda e até animador de torcida. É pequena, mas é bem vibrante a torcida de Camarões aqui. Vocês trouxeram uma torcida animada? Trouxe mesmo. A gente está muito animada. Como é que torce? Qual é a palavra que fala para o time ir para frente? Allez-y, les gars. Allez-y, 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 allez-y. O jogo acabou empatado, mas na prorrogação a tradição em campeonatos internacionais pesou e o time dos camaroneses que vivem em São Paulo levou a melhor. Com um placar de 2-1, eles levaram a taça dourada da Copa dos Gringos. O Camerun, uma vez mais, está mostrando que somos um time, um clube, uma equipe, uma federação muito grande. Vamos conquistar essa Copa do Mundo 2014. Tomou 2 gols de falha, o primeiro falhou, o segundo tomamos gol igualzinho de novo. 2 lances que matou o jogo, né? Mas faz parte, acontece. Parabéns para eles, mereceram. O legado da Copa Gringos é humano. É que vai ficar muitas amizades, que seja dentro dos times, muita gente que não se conhecia, que teve que se conhecer para jogar juntos, formar um time e entre países. Uma grande confraternização, isso que é legal. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Amanhã é terça, tem a quarta e aí na quinta começa a Copa do Mundo de Futebol. Um esporte que envolve praticamente todo o planeta, com times representando países de todos os continentes. Por conta deste interesse monumental, a Copa do Mundo bem que poderia ser uma vitrine mais exuberante de iniciativas sustentáveis que foram ganhando corpo ao longo dos preparativos nestes últimos 4 anos. Aí, eu não sei se é um certo desconhecimento da mídia sobre o tema ou se é o próprio governo que deveria dar mais destaque ao que foi feito. E muita coisa foi feita.
O melhor exemplo é a construção do Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Aliás, pelo nome Pantanal, que é um delicado ecossistema, bem que merece estes cuidados. O estádio tem um sistema de reaproveitamento de água da chuva, de ventilação e para a economia de energia. A grande novidade é uma membrana sintética que envolve o estádio, evitando que o sol bata diretamente na estrutura de concreto, facilitando a climatização do ambiente. Uma bela sacada. Foram plantadas 2.080 mudas de plantas para compensar as 232 árvores que foram retiradas para a construção do estádio. A construção da arena produziu ainda 41 toneladas de gás carbônico, que foram compensadas através do sistema de créditos de carbono e com o plantio de mais árvores para recuperar áreas degradadas do rio Cuiabá. Nos outros estádios da Copa houve basicamente 3 movimentos: a compensação do carbono emitido durante a construção, a inclusão social de catadores e o incentivo ao ecoturismo, já que estão sendo aguardados para os 30 dias de jogos nada mais, nada menos do que 600 mil turistas. E o ecoturismo é a modalidade que desperta um grande interesse de estrangeiros e que nos dá mais divisas. Para outras informações, envie um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. E só para a gente não esquecer, no momento da celebração de uma Copa do Mundo, o verde da nossa bandeira simboliza as nossas florestas e as nossas matas. Bom jogo, Brasil. Boa noite. A seguir, na Síria, presidente Bashar al-Assad decreta anistia a opositores. E escândalo na Argentina. Vice-presidente é chamado a depor na justiça em caso de corrupção. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. PSB enfrenta dificuldade de entendimento com Rede Sustentabilidade na questão das alianças em São Paulo e Minas Gerais. E para falar sobre essa falta de sintonia, recebemos hoje o médico Walter Feldman, deputado federal licenciado, hoje porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Muito obrigada por estar conosco e quero começar exatamente com essa celeuma, né, que se instalou depois que o PSB, por unanimidade aqui em São Paulo, decidiu pelo apoio à candidatura de Geraldo Alckmin. E fica aí uma grande interrogação se essa decisão, que já foi rejeitada e considerada um equívoco por Marina Silva, se pode afastar a vice de Eduardo Campos, Marina Silva, da campanha de Eduardo Campos em São Paulo. Bom, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. É um prazer novamente estar aqui e dizer o seguinte: nós, quando decidimos em outubro, com o não registro oficial da rede, nos aliarmos ao Eduardo Campos e ao PSB, nós dizíamos que precisaria ter um apoio e um acordo programático, diferente de tudo que a gente conhece na política do Brasil, que são acordos em decorrência do tempo na televisão, dos recursos de campanha, na divisão de espaço, hoje típico da nossa política. Nós queríamos discutir o Brasil, discutir uma agenda. E a Marina dizia muito o seguinte: precisa ter um DNA. Nós precisamos despolarizar a política no Brasil e retirando os protagonistas atuais dos últimos 20 anos, que são o PSDB e o PT. E dizíamos muito que isso era fundamental ser estruturado no chamado Triângulo das Bermudas do Brasil, São Paulo, Rio e Minas, de preferência em todos, mas particularmente nesses 3 estados. E São Paulo era fundamental. Isso não aconteceu. Nós tínhamos uma expectativa de que aqui houvesse candidatura própria que expressasse no plano de São Paulo aquilo que está sendo expresso por Eduardo e Marina no plano nacional. Esse nível de coerência fica-se muito claro, mas do ponto de vista prático, isso não pode ser desastroso para a aliança PSB-Rede? Eu vi uma declaração sua de que essa decisão do PSB de apoiar Alckmin é uma contradição ao plano nacional. Por que contradição? Por causa disso, Maria Lídia, ou seja, PSDB
a rede, você sabe que eu fui do PSDB, até fundador há muitos anos, o PSDB deu uma grande contribuição às mudanças que o Brasil teve nos últimos anos, particularmente no plano econômico, mas também no plano social. E o Lula, o governo do PT, também avançou nas questões sociais, independente das críticas que nós temos em outras áreas. Nossa avaliação hoje é que o Brasil precisa caminhar para um outro futuro, uma outra agenda e construir a ideia do desenvolvimento sustentável. Mas não pode ter uma consequência negativa para o candidato que é aliado, Eduardo Campos? Sim, é uma crítica que nós temos no plano de São Paulo. Nós acreditamos, Rede, que uma candidatura própria expressaria com mais intensidade, com mais consistência, esse novo modelo. Aliado ao PSDB em São Paulo, que já está há 20 anos, o Alckmin já está há 10 anos, vai há 14 anos. Ou seja, na nossa avaliação não é democrático não haver uma alternância no poder. O único protagonista se propõe nesse momento estar há 14 anos. Então, essa mudança na nossa avaliação seria necessária e possível com uma candidatura que expressasse esse novo modelo. Agora, o eleitor é judicioso, né? Ele julga. Precisa ir para o Supremo Tribunal. O eleitor julga. É verdade. Rede não está correndo o risco, nesse momento, em que, não aceitando uma decisão do PSB, que foi por unanimidade em São Paulo, também em Minas Gerais, está vendo ali um descompasso da Rede ser vista como um partido ingrato, que foi acolhido pelo PSB e agora causa um transtorno que pode ser desastroso para Eduardo Campos, e também um partido birrento, sem maleabilidade, sem capacidade de negociação. Vocês não correm o risco do eleitor falar, puxa, mas eles são tão rígidos? Bom, o eleitor vai julgar, como você mas disse. eu estou fazendo, é uma indagação. Não, eu entendo, Maria Lídia, mas veja bem, as ruas estão dizendo, a sociedade está dizendo que essa política que está aí não serve mais. Nós temos que ter a coragem de produzir essa mudança. E havia, desde o início, entre Eduardo e Marina, um consentimento, um acordo de que, aonde não fosse possível, essa aliança poderia assumir posições independentes. Então, na nota que a Marina ofereceu no último final de semana, ficou muito claro isso, ou seja, se o PSB continuar no equívoco em São Paulo, que nós não esperávamos, e perder a oportunidade de ter uma candidatura própria, a Rede adotará em São Paulo uma posição independente que expresse melhor aquilo que nós consideramos a nova política. O que seria essa posição independente? É não fazer campanha para essa posição para majoritária do PSB. Quer dizer, para o Alckmin. Não faremos campanha para o Eduardo Campos no maior curral eleitoral do país. Nesse momento não há nenhum abalo nessa questão. Nós continuaremos com a chapa Eduardo e Marina e faremos a campanha nacional. Nacional. Em São Paulo, inclusive. Claro, em São Paulo, inclusive, mas com dificuldades de fazer a campanha para governador. Nós estamos ainda na esperança de que a convenção do PSB altere essa posição e, eventualmente, teremos algum arranjo político dentro das normas legais e políticas para que a Marina e a Rede possam fazer a campanha aqui em São Paulo nos candidatos que forem possíveis de serem aprovados. Agora há pouco, quando citou o tempo, né, que o PSDB está no governo em São Paulo, né, eu me lembrei que também eu vi uma declaração sua de que Alckmin está desgastado. Como está desgastado, se nessa última pesquisa Datafolha o homem aparece com 44% na preferência de voto? Isso é desgaste? Eu me lembro muito, Maria Lídia, de você também, o Mário Covas dizia o seguinte, o eleitorado tem que ter oportunidades, tem que ser dada a ele oportunidades de fazer as suas mudanças. Não está colocado ainda para o eleitorado paulista a alternativa ao atual governo de São Paulo. A hora que isso for colocado, objetivamente, que ele sentir confiança em produzir a alternância democrática, ele o fará. Se não for ofertado, é possível que continue na mesma situação. Bom, mas aí a oferta já está, de alguma forma, pré-lançada, né? Está pré-lançada, mas... Existem aí os pré-candidatos. É verdade, mas a campanha ainda não começou. Isso é verdade. Quando ela começar e a população sentir confiança nessa alternância, ele o fará. Porque há um desgaste natural, ou seja, nós acreditamos na alternância como um projeto democrático, ou seja, 14 anos
no governo, me parece demais. Nem os Estados Unidos conseguem produzir um tempo tão prolongado. Walter Feldman, muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Também. Estela. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está no Sindicato dos Metroviários, que faz a assembleia para decidir o futuro da greve. Sabrina. Estela, a Assembleia já começou, mas os metroviários ainda não votaram se a greve, que já dura 5 dias aqui em São Paulo, vai continuar. Eles estão ouvindo neste momento alguns dirigentes que estão vindo de uma reunião que levou 3 horas hoje à tarde entre metroviários e representantes do Estado. Eles pediram, além do reajuste salarial de 2 dígitos, eles também pediram que as demissões fossem canceladas, mas eles não conseguiram nenhum acordo com o governo e por isso agora vão trazer essa situação aqui para os metroviários. E uma última informação, o Tribunal Regional do Trabalho vai executar a multa, pelo menos dos 3 primeiros dias, de R$100 mil para o Sindicato dos Metroviários por eles não terem colocado 100% da frota no horário de pico. Voltamos ao estúdio. Obrigada novamente, Sabrina. Atentado ao aeroporto do Paquistão mata pelo menos 27 pessoas. Homens armados atacaram o aeroporto, obrigando o cancelamento dos voos. 3 explosões foram registradas. O grupo Talibã do Paquistão assumiu a autoria do ataque. Segundo o porta-voz do movimento, o ato foi uma vingança pela morte de um antigo chefe do grupo, morto em novembro. De acordo com o governo, todos os terroristas foram mortos. Após quase 12 horas, o aeroporto foi liberado. No Iraque, ao menos 30 pessoas foram mortas em atentados contra escritórios de um partido político curdo. Um carro-bomba e um caminhão cheio de explosivos foram detonados em frente às sedes do Partido União Patriótica do Kurdistão. Esse ataque é uma demonstração de força dos militantes que estão tentando recuperar esse local. A cidade de Tuzkurmato encontra-se em um território reivindicado tanto pelo governo federal iraquiano quanto pelos curdos do país. Vice-presidente da Argentina depõe em caso de corrupção. Amado Boldú é investigado pela compra da empresa Ticone Calcográfica, a única empresa emissora de cédulas e documentos oficiais do governo. Segundo as acusações, Boldú teria utilizado o cargo de ministro da Economia em 2010 para beneficiar os acionistas que assumiram o controle da empresa. Boldú garantiu estar tranquilo e disse que vai falar a verdade. Essa é a primeira vez na história da Argentina que um vice-presidente em exercício é interrogado em um caso de corrupção. O presidente da Síria decreta anistia geral no país. A decisão foi anunciada pelo presidente Bashar al-Assad uma semana após a reeleição. Segundo uma emissora estatal, a iniciativa acontece como parte da reconciliação após as vitórias do exército sírio no plano militar. O documento também decreta a substituição da pena de morte por prisão perpétua. Por enquanto, não se sabe o número de pessoas ou de rebeldes que vão se beneficiar da medida. No Egito, Abdel Fattah al-Sisi mantém primeiro-ministro no cargo. Ontem, o premier chegou a apresentar uma carta de renúncia. O presidente recém-empossado salientou que a medida tem como objetivo acertar os rumos da economia do país. Em comunicado, Ibrahim Meleb afirmava que sua desistência do cargo seria mais adequada para satisfazer as necessidades do país. Sisi venceu a eleição com quase 97% dos votos e governará o Egito por 4 anos. Em Paris, um ponto famoso pela visita dos turistas apaixonados pode estar ameaçado. Cadeados do amor fazem parte de Ponte Ceder. Parte do alambrado da ponte parisiense Ponte des Arts, onde turistas apaixonados costumam colocar cadeados, desabou. O local teve que ser esvaziado. O incidente não deixou feridos. A prefeitura da cidade ainda está investigando as causas do desabamento, que pode ter sido causado pelo excesso de peso. A Ponte des Arts, que atravessa o rio Sena, é conhecida pelos milhares de cadeados que os casais prendem em suas grades, como símbolo de união antes de jogarem as chaves na água. Porém, muitos parisienses reclamam desse hábito, alegando que ele atenta contra a segurança dos habitantes.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho.